Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação Cid Gonçalves. O meu querido Cid Gonçalves apresentou o programa na terça, na quarta e na quinta-feira. Aqui a nossa homenagem, a nossa gratidão. Esse grande comunicador do nosso rádio brasileiro, essa figura querida e amável, e além de tudo, extremamente amável, nosso querido Cid Gonçalves, que esteve conosco aqui de terça a quinta-feira. Eu agradeço o carinho dele, meu querido amigo Cid Gonçalves, meu carinho e meu abraço a você. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, eu é que tenho que dizer, olha ele aí, seja bem-vindo de volta. Os nossos ouvintes acompanharam que você estava em reunião durante 2 dias. Quando voltou, ele ficou assim, tão feliz de voltar que ele pegou um negócio. Você tá querendo dizer o quê? Eu tô achando que essa sua frase. De voltar ao Rio, e aí fiquei emocionado. Ficou com a vista emocionada, muito emocionada, e não pôde estar com a gente aqui ontem. Você sabe, os ouvintes sabem. Conjuntivite. Você tava com conjuntivite, e a gente disse assim: pode ficar tranquilo em casa, carece. É o único conjunto do qual eu tive o privilégio de participar. Né? O restante todos me eliminaram. Conjunto de vozes, conjunto não sei o quê, conjunto nenhum eu pude entrar. Mas tá bom. Eu também sou meio assim. Tô bem melhor hoje, graças a Deus. Não tá pronto ainda, mas já estamos de volta aqui ao nosso debate 93 de hoje. Agradecendo a você, Marcela, que conduziu de maneira muito especial o nosso debate 93 aqui ao lado do Cid. Você com a sua maestria, sua habilidade, sabedoria, criatividade e muita unção. Eu não recebi não, tá? O quê? Só pra te falar que eu ainda não recebi. O quê? Ah, o salário? Marcelo, isso é gratidão pelo que você já fez. Bênção puríssima. E 968038319 é o WhatsApp. Você tá ouvindo a Bruninha aí cantando ao fundo. Você já sabe, você vai mandar pra gente o aniversário do seu pastor, da sua pastora, como hoje é sexta-feira. Manda de hoje, manda de amanhã, sábado, esposa do pastor e o esposo da pastora, caso não sejam pastores. E manda pra gente também aniversário da sua igreja, com quantos anos a igreja está fazendo. Se por acaso é aniversário da cidade onde você mora, manda pra gente também. Muito bem. Temos promoção da Bíblia hoje? Temos promoção da Bíblia hoje. Você que tá acompanhando a gente sabe que a gente tá, Bíblia King James, a Bíblia de estudos. E vai ter que fazer o que, JR, hoje pra... Hoje o ouvinte vai gravar em vídeo, somente vídeo hoje, somente vídeo, a leitura de um texto bíblico. E aí, se você quiser sugerir o texto... Eu deixo pra pessoa. Quer que eu faça? Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, porque ele nos prepara para a semana que vem, que nós vamos ter aqui a nossa série falando sobre missões. Então, depois você vai explicar essa série, conta aqui para o nosso ouvinte, mas hoje o nosso ouvinte vai gravar em vídeo o texto de Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. Vai gravar lendo bonitinho ali e com a nossa hashtag Debate 93. Tem que ter a hashtag Debate 93 e manda pra gente pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp 968038319, só durante o programa, tá, gente? Então tem que correr, porque no final do programa alguém vai... Já vieram buscar a Bíblia, tá? Oi, é? Aí, mas não é boa? Claro. A Bíblia é linda, muito boa a Bíblia. E nós vamos ter. A gente tá de olho na Bíblia. De olho. Porque a gente fala assim, vieram buscar. Eu só com olho, eu só tô com olho na Bíblia, não posso estar com os dois. Eu tô com os meus dois aqui. Marcelo, é o seguinte, o nosso ouvinte vai encaminhar pra gente durante o debate 93 e no finalzinho você vai sortear entre aqueles que nos encaminharem esse vídeo bem legal. E aí vai ganhar o prêmio. Vai ganhar o prêmio. E aí tem um prazo poder vir aqui, a gente até recomenda, vem aqui durante o horário aqui, semana que vem já vou estar ótimo.
Não tem perigo não. E se tiver, eu não chego perto não. Pode ficar tranquilo. Vem tranquilo. Muito bem, Marcela Bastos, vamos então ao nosso debate 93, agradecendo aqui os nossos ouvintes. Vamos dar bom dia para os ouvintes, Marcela? Eu tinha até esquecido de eu dar bom dia para Jake. Bom dia, Jake. Wanda, Elizabeth, Aniele, Esther, Rosana, Santiago, Reverendo Santiago, Lene, Thaís, Kátia, Vanessa, Maria de Lourdes, Genivaldo, Bárbara, Camila, Alcenilo, Dalvinha, Vanessa, Margarida, Angélica, Geraldo, Suzete, Cirlei Figueiredo, Vanessa Rocha, Adélia Silva, Viviane, Safira, Adilson, Edneia, Nildete, Oliveira Sono, Célia, isso aí, Rosicleide, Luciano Regis, Maria de Fátima e muito mais. Muito obrigado pela sua audiência, ouvinte amado, ligado aqui no nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Vamos ao tema 01 do programa de hoje, minha gente. Tema 01 do programa de hoje. Conheço uma pessoa que é extremamente arrogante, postura que, na minha opinião, contraria o cargo de liderança que exerce. Porque algumas pessoas que são usadas por Deus agem com soberba e arrogância. Como fugir da armadilha de nos tornarmos arrogantes só porque somos bons em alguma coisa? Se arrogância é sinal de algo cheio de si, onde fica Deus nesta situação? Eu quero ouvir a sua opinião, pastor Jonas Mendonça. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje, pastor. Graça e paz, como você está? Espero que melhorando obrigado, cada vez querido. Mais. A você que está aqui conosco nesta hora, que Deus seja contigo. Eu creio que o nosso Deus pode usar todos aqueles a despeito de qual possa ser a dificuldade de temperamento, de ser desta pessoa. Mas, em contrapartida, a partir do momento em que nós nos colocamos na presença do Deus que é vivo, Ele molda o nosso caráter, Ele molda a nossa postura. E aí, a palavra de Deus diz-nos que precisamos ter o caráter de Cristo. Muito bem, quero ouvir também a sua opinião, pastor Rodson Bulê. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia a todos. Eu queria trazer essa discussão um pouco mais para baixo. Isso não é postura de líder, é postura de qualquer que seja discípulo de Jesus, estando ele na liderança ou não. E fala-se muito e as pessoas acabam buscando muito os dons do Espírito Santo e eles são fundamentais, eles são importantes para o exercício. Mas muitas vezes a gente esquece do fruto do Espírito. E o fruto precisa caminhar junto com o dom. Porque é o fruto do Espírito que vai proteger o outro de mim quando eu estiver servindo com os dons. O dom é para servir o outro. O fruto é para proteger o outro da minha malignidade enquanto eu sirvo. Porque o fruto diz respeito às relações humanas. Bondade e amor, e essas relações humanas, elas precisam ser permeadas pelo fruto do Espírito, no qual o exercício do dom será feito sem grandes dificuldades. Pastor Rodrigo Lourenço, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos amados debatedores da mesa, os ouvintes que nos acompanham nesse debate tão relevante. Olha, quando eu vejo a Bíblia Sagrada, em confronto com o tema que o nosso ouvinte nos coloca aqui no enfoque do dia, a gente vê Salomão, por exemplo, falar muito sobre a questão da arrogância, sobre a questão da altivez, do orgulho, e ele coloca uma coisa com muita propriedade aqui, em detrimento de todas as ocorrências que a Bíblia menciona, o orgulho e a altivez, sem sombra de dúvidas, é o comportamento que faz Deus ficar com raiva. Deus detesta isso. E a Bíblia nos atesta isso lá em Provérbios 16:5, que diz assim: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. E se você for mais além das 7 coisas que a Bíblia fala que Deus abomina ou odeia, né? Os olhos altivos, que é uma referência direta e um sinônimo da questão da arrogância, é aquela que deixa Deus mais irado. Então, ao longo do debate, a gente vai dissecar esse assunto de uma maneira mais profunda e eu creio que será bem relevante. Quero lembrar os nossos ouvintes, estamos transmitindo aqui pelo Facebook da 93 FM, tá no Face, venha
para o Facebook da 93 FM, você vai conhecer os nossos debatedores, o nosso estúdio da 93, o nosso time, e vai ser sempre muito legal poder interagir com você também através da nossa transmissão aqui do Facebook da 93 FM. Exane Alves, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Bom dia, JR, debatedores, nossos ouvintes. É muito bom estar aqui mais uma vez. E esse tema eu acho muito pertinente, né? Porque a gente vive um momento onde as relações têm sido desvalorizadas, onde as pessoas competem mais do que se complementam. E a palavra arrogância, ela é incongruente com a palavra amor, né? E não só falando de liderança, mas nós vivemos um tempo onde nós precisamos elevar o amor, e onde amor não há lugar para arrogância. Agora, a arrogância está diretamente ligada com a minha capacidade de desvalorizar o outro, porque quando eu me supervalorizo, automaticamente eu desvalorizo o outro. E, com certeza, esse é um dos grandes pecados que a gente comete, que nos impede de evoluirmos enquanto pessoas, evoluirmos enquanto cristãos, porque o amor realmente precisa ser a nossa estratégia maior para alcançar pessoas. Eu pergunto aos nossos queridos ilustres debatedores e também aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Aliás, tem ouvinte aqui perguntando, Marcela, qual o texto bíblico que eles têm que gravar o vídeo? É o texto de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Então, você abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 18 a 20, grava o vídeo com a leitura do texto, usando a hashtag Debate 93 para concorrer à Bíblia, e manda para o nosso WhatsApp, naturalmente, até 11h50, no máximo estourando aí, para que você participe conosco aqui também. Algumas pessoas dizem que certos indivíduos mudam depois que se tornam alguma coisa, que sejam líderes ou que ocupem uma posição diferente da posição anterior. Dizem até que se você quiser conhecer alguém, dê poder a esse alguém. E esse alguém vai mostrar do que ele é feito, se ele mudou, se ele não mudou, etc. Também existe uma outra máxima, que quando a pessoa se torna líder, quem não se tornou líder como ele acaba ficando com inveja, acaba dizendo, sei lá, tá vendo, mudou, mas não mudou. Quem mudou foi a pessoa que estava ali, porque ela queria o mesmo espaço que ele. E aí, gente, quando se misturam todas essas ideias, como é que a gente faz para resolver esse assunto? Trazer para a luz. Tem aqui um texto maravilhoso de Mateus 18, que se as pessoas utilizassem isso, se os irmãos de fato utilizassem isso, se a palavra irmão deixasse de ser pronome de tratamento para estar relacionada com o que ocorre dentro do seio da igreja, que é uma pessoa se relacionando com a outra como irmão, isso traria muito mais luz, porque se a pessoa está sendo arrogante, a arrogância é pecado, se ela está pecando contra mim, eu preciso trazer isso para a luz, como recomenda Mateus 18, que diz, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só, e se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Ou seja, é muito mais salutar essa questão vir para a luz do que ficar com essas conjecturas, porque o que geralmente ocorre é a pessoa que tem esse tipo de percepção sobre o outro com relação à arrogância, acaba fomentando com 2, 3, 4 pessoas, ao invés de ir direto ao ponto e tratar isso com o irmão. Infelizmente, é muito mais fácil a gente falar por trás do que, de fato, confrontar o irmão em amor, se esse, de fato, for o caso. Assim, a pergunta que você fez com relação, e corroborando com o pastor, a pessoa se transforma quando ela galga um patamar mais elevado? Eu vou responder dizendo que sim ou que não. Para mim, depende muito da pessoa. Tem gente que já é arrogante mesmo quando ela não está em patamares elevados. Isso é fato. Né? Ela só vai revelar o que já estava dentro do coração. E tem alguns casos que a pessoa, por se deixar levar pela nova situação, pela pomposidade, pelos holofotes, ela acaba desenvolvendo um sentimento arrogante. E quando a gente olha a Bíblia Sagrada, você encontra no Novo Testamento, por exemplo, uma ênfase de 2 palavras que fazem uma referência direta à arrogância. Uma é ruperrógicos, que significa um inchaço. Ruperhari? Um parque?
Uperrógicos, no grego, né? Diz assim, significa o inchaço ou aquele que é demasiadamente extravagante. Essa referência está lá em 2 de Pedro, capítulo 2, 18, quando ele fala sobre aqueles homens que proclamam palavras arrogantes, etc. E uma outra referência está lá em 2 Coríntios 12, 20, que é fusiosis, mais ou menos isso, se eu estiver correto na pronúncia, que significa inchaço da alma. Então, por isso que eu digo que depende muito. Às vezes a alma da pessoa se incha com a nova situação. Eu creio que, corroborando com as duas colocações, nós temos que entender que eu não vou alçar a uma liderança de uma hora para outra. Eu chego a Jesus intervém sobre a minha vida e eu preciso ser moldado. Eu preciso ser trabalhado pela ação do Espírito Santo com relação à minha vida. Logicamente, aquilo que eu aprendi em berço, aquilo que eu aprendi no decorrer da minha vida, isso vai mostrar, né, no meu ambiente de onde eu me encontro. Contudo, a partir do instante em que eu tenho um relacionamento com o Deus da palavra, todas essas ações que nós aqui estamos observando, elas começarão a cair em detrimento exatamente de eu ter a possibilidade de relacionamento com esse Deus. E esse Deus vai moldar-me, porque como liderança, ou aquilo que Deus separou-nos, porque todos nós fomos separados por Deus para fazer algo na sua casa, em detrimento daquilo que temos que realizar nesses tempos. E ele vai moldar-nos. A questão de continuarmos arrogantes, a questão de muitas das vezes aceitarmos o contexto de algumas pessoas falarem dessa ou daquela liderança, é em razão de nós ainda não estarmos, ou talvez prontos, no que tange o aspecto de o Senhor está nos direcionando, ou até mesmo porque o Senhor está trabalhando conosco, porque ele vai fazer-nos ter condições de sermos instrumentos para abençoar outras vidas. É interessante, assim, eu considero cada uma das colocações dos pastores aqui, né? Mas é muito interessante como hoje, né, dentro da área do desenvolvimento humano, quando a gente está trabalhando, sejam com grandes líderes ou pequenos líderes, que eu acho que cada um de nós, de alguma forma, somos líderes. Seja dentro da nossa casa ou seja dentro de grandes organizações. Mas o quanto hoje a gente já tenta implementar uma cultura onde a liderança ela não tem um foco no poder que bate na mesa, mas ela tem um foco no poder que busca alcançar o coração das pessoas. Uma liderança onde eu quero desenvolver pessoas. E eu acho que isso se assemelha muito ao que Jesus fazia, porque Jesus era um líder que desenvolvia pessoas. E, felizmente, isso tem sido trazido hoje para dentro dos grandes treinamentos, para dentro dos grandes processos de desenvolvimento, onde os grandes líderes estão entendendo que se não desenvolverem pessoas e se não alcançarem o coração das pessoas, a gente tem uma liderança que tende a cair. Principalmente quando a gente pensa em tempos de crises, em tempos de grandes conflitos, os líderes que permanecem são líderes que conseguiram atrair pessoas de fato, tocando naquilo que é mais profundo, o coração delas. A empatia. A empatia. Só para poder pegar uma frase que o pastor Jonas falou, relacionamento com Deus. Pastor, eu vejo também, e caros ouvintes e amados debatedores, que as pessoas às vezes têm uma visão equivocada, às vezes, de um relacionamento com Deus. Por exemplo, eu me lembro agora, quando eu era menor do que já sou, eu estava numa reunião de oração, era pequeno, assim, jovem, e uma pessoa, estava todo mundo orando, a pessoa, na hora dela orar, falou assim, para tudo que agora o servo fulano vai orar. Aí o moleque novo, eu estava de mão dada, catuquei o outro colega, comecei a rir da atitude, como diz assim, agora o cara vai orar. Entendeu? Então, às vezes, a ideia que se tem, o meu relacionamento com Deus é bacana, só que a gente precisa de um feedback, sobretudo de quem está de fora. Por isso que eu acho importante os líderes, aqueles que lideram, que têm cargos, reunirem os seus liderados e fazer com que eles dêem um feedback de como está a liderança dele, porque através desse feedback a gente consegue enxergar se a gente está bem ou se não está bem. Não se manter distante dos seus liderados. Exatamente. Né? Aquele relacionamento onde você caminha uns com os outros, buscando sempre observar se você consegue atender às necessidades. A colocação da irmã foi excepcional. Quando nós olhamos para a metodologia de Jesus, eu diria que como líderes, como bem foi colocado, nós vamos errar menos, em detrimento de nós observarmos aquilo que Jesus nos ensina. E ele sempre se preocupou com o outro.
ele sempre esteve próximo daqueles mais necessitados, ele não fazia distinção de quem quer que seja, quais eram as situações. A colocação que o pastor Rodrigo menciona é muito objetiva, porque agora alguém vai orar, não é? Então, muito distante daquilo que Jesus nos apresenta, né? Onde eu preciso caminhar com aquelas pessoas que estão com mais limitações até mesmo, para que possamos crescer num todo. É essa liderança que nós estamos precisando de hoje. A gente pode afirmar que o nosso maior modelo de liderança, e aqui veja, irmãos, uma coisa é você liderar um time de futebol, liderar uma empresa, liderar o trabalho na sua área de administração. Estou falando da liderança espiritual, que é o que envolve a igreja. Mas está se buscando uma liderança espiritual também em diversos lugares, até por conta dos ingredientes que compõem essa liderança espiritual. Jesus sendo o nosso maior modelo de líder, né? Primeiro ele se esvazia, ele deixa toda a sua glória, ele se torna um de nós, ele escuta, ele está perto, ele repreende, ele corrige, ensina o caminho, contando histórias e a partir da sua própria vida. Ele perdoa quando aqueles que o seguem erram com ele, e ele consegue encorajar as pessoas. Ele, quando é rejeitado, ele não para, ele continua, ele monta a equipe, ele distribui capacitações, e aqui os dons, talentos espirituais, e continua a acompanhar as pessoas nos seus momentos de fraqueza. A gente tem a ideia de que as pessoas estão prontas, pelo menos é o que a gente esperava. A gente espera que todo mundo esteja pronto. Mas quando você vai viver o dia a dia, você vê que as pessoas não estão prontas, elas têm os seus erros, elas têm suas falhas, têm suas dificuldades. E a gente precisa aprender com o mestre como é que a gente lidera, como é que a gente faz. Porque eu tenho a impressão que boa parte dos nossos ouvintes agora são líderes em algumas áreas. Aqueles que não são, poderiam ser. Mas eu sempre acredito que todo mundo é líder de alguma coisa, ainda que ele seja liderado em várias áreas, ele é líder em alguma coisa, no mínimo líder de si mesmo. Quando você é líder de si mesmo e abre mão da sua liderança em favor da liderança de Cristo, minha opinião pessoal, é o primeiro passo para dar certo. Amém. Agora, quando você acredita que você é líder de si mesmo, que você que resolve do ponto de vista espiritual, isso é o primeiro e principal passo para a queda. Aí eu começo a achar que eu sou bom. Entendeu? Que eu estou conseguindo. E interessante é que a liderança de Jesus, primeiro ela passa pela identidade de Jesus. Jesus é batizado no Rio Jordão, e aí vem o Espírito Santo e vem o Pai dizendo: este é meu filho, em quem eu tenho muito prazer, para que a partir daí o Espírito Santo o conduz até o deserto, e a primeira tentação do diabo é colocar em xeque essa identidade. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Essa liderança, ela é possível a partir do indivíduo entender quem ele é em Deus. Porque muitas vezes as pessoas elas querem liderar para que as suas carências e frustrações sejam atendidas a partir da liderança. Gente ainda que não se resolveu em alguma área da vida vai tentar se resolver dentro da liderança. Então aquelas pessoas passam a ser posse dela. O ministério passa a ser posse. E a palavra ministro acaba sendo pervertida, não como aquele que serve, mas aquele que é servido. Então eu penso que essa liderança da qual Jesus ele nos ensina, antes de qualquer coisa, passa pela identidade. Indivíduos que ainda não cresceram de maneira figurada no que diz respeito à sua maturidade. Gente imatura liderando. E aí a pessoa ela vai brigar pelo pirulito, pelo velotrol, pelo brinquedo, porque ela vai tratar aquilo que ela tem e lhe foi dado para que ela pudesse administrar e servir como posse, como sua própria posse. E aí as questões ditatoriais acabam acontecendo. A imaturidade, né? A questão de que eu penso que tenho conhecimento de todas as coisas. O que nós estamos tentando chamar a atenção, bem colocado ainda há pouco, é que a sociedade nos leva a uma condição de autoafirmação, ao que
na palavra, Jesus chama-nos a atenção de que ele precisa ser visto, ou melhor, o Pai precisa ser visto. E aí, Jesus, ele consegue dar-nos uma lição tão tremenda e maravilhosa, lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 12, ele diz: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então ele está dizendo para nós que se nós nos colocarmos diante dele, onde o Pai esteja sendo visto, conseguiremos fazer coisas ainda maiores das quais ele pôde fazer. Quando eu observo esse texto, eu fico numa condição extremamente pequena, porque quem sou eu para ter a possibilidade de fazer coisas ainda maiores do que Jesus? Eu creio que nessa condição, o líder, a pessoa que quer trabalhar, ela vai ter possibilidade de ser bênção, não só na vida dos seus liderados, mas fazer diferença em meio à sociedade, em meio ao lugar que ele se encontra. Eu entendo o seguinte, pastor, com o que o senhor está falando aí, nós temos visto pessoas que estão liderando sem a presença de Deus, sem o parâmetro Bíblia, sem o parâmetro que efetivamente refuta as suas próprias atitudes, né? Porque quando você lê os evangelhos, é impossível você ler os evangelhos e você não ver Jesus dando lição de piedade. Marcos capítulo 10, 43 a 45, ele vai dizer para os discípulos o seguinte: mas entre vós não é assim, pelo contrário. Ele vai continuar: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, se a pessoa lidera e não usa a Bíblia como um parâmetro aferidor da sua liderança, ele está totalmente, como disse o pastor, fora da realidade bíblica, daquilo que Deus nos ensina. E aí machuca, né? E essa liderança ocorre no texto que o Jota leu para nós. Na verdade, não, o texto que ele expôs para nós, fala da kenosis, do esvaziamento. Só é possível o serviço, a liderança, quando a gente se esvazia. De si mesmo. É verdade. Quando a gente se esvazia, a gente vai ter misericórdia com o outro. Misericórdia, miseruscórdia, é ter o coração na miséria do outro. Você se esvazia dos seus pressupostos, você se esvazia dos seus preconceitos, você se esvazia dos seus títulos, achismos, para estar junto. Por isso que no reino de Deus não é assim. O maior, que é o líder, deve servir o menor. Por conta do exemplo que Cristo nos deu de sacrifício, e porque Jesus se sacrificou por mim, e eu entendo o sacrifício dele por mim, eu agora estou pronto também, se necessário for, para me sacrificar pelos outros. A dar a minha vida, a doar a minha vida pelo outro, a emprestar os meus ouvidos. Porque, irmãos, qualquer virtude que a gente tenha é empréstimo de Deus. É verdade. Não existe absolutamente nada em nós mesmos que seja bom. É empréstimo de Deus. Vou dar mais um exemplo aqui, que eu já utilizei numa outra ocasião, mas eu acho que vale a pena a gente pensar a respeito dele. Eu convido você que está do lado de fora de uma sala e digo para vocês: nós vamos entrar nessa sala e você vai ter que me dizer quem é o líder e quem é o servo. Tá bom? São essas duas coisas que você vai ter que me dizer. Quem é o líder e quem é o servo. Nós entramos naquela sala. Entramos naquela sala, tem um monte de gente assentada e tem um que está no chão com uma bacia lavando os pés de alguém. Aí você olha e me diga quem é o líder e quem é o servo. A gente que sabe com o texto bíblico é fácil a gente identificar, mas se não fosse isso, é provável que alguém dissesse: olha, o que está ali no chão é o servo, e o que está com os pés sendo lavados é o líder. Jesus é o único que consegue ser o líder e o servo. E aí ele estabelece o líder servidor como uma prática de vida. O líder é o que serve. O líder não é servido, o líder é o que serve. O trabalho de liderança fundamentado em Cristo é um trabalho contínuo, é a vida inteira. Ele não tem momentos que está tudo maravilhoso e as coisas fluem. Tem momentos de enorme dificuldade. E é exatamente por conta disso que a gente precisa de muita graça de Deus, muita misericórdia de Deus sobre a nossa vida, para a gente poder vencer os problemas todos e exercitar um caminho de liderança que glorifique a Deus e que possa realizar para a glória do Senhor aquilo que Ele tem para ser realizado através de nós. São 11 horas e 33 minutos.
Estamos juntos no Debate 93. Uma viagem especial no coração da floresta amazônica. Eu, Juliano Medeiros, estive com voluntários no barco O Missionário da Junta de Missões Nacionais e acompanhei de perto o trabalho de evangelização e solidariedade junto a tribos indígenas e moradores ribeirinhos do Médio Solimões, no estado do Amazonas. Uma viagem incrível que nos levará a momentos únicos, emocionantes, cheios da presença de Deus. As histórias que eu testemunhei mostram o incondicional amor de Deus e enchem de esperança comunidades que nunca ouviram falar do Evangelho. A partir de segunda-feira, no Debate 93, às 11 da manhã, você não pode perder a série especial Missão Amazônia. Em 4 episódios eu conto o que vivi em 7 dias navegando pelos rios Negro e Solimões. Sonhos, conversões, batismos, milagres de Deus. É missão. É 93 FM na Amazônia. 93 FM. O seu rádio está no Debate 93. Ô Marcela Bastos, nós vamos apresentar essa série a partir de segunda-feira. A partir de segunda-feira, todo mundo acompanhou aí na semana retrasada. Durante toda a semana, Andréia e Juliano estiveram acompanhando aí a equipe da Junta de Missões. Voltaram com testemunhos lindos, maravilhosos, tocados, transformados. Eles têm as suas próprias histórias, seus próprios testemunhos, porque é impossível você ir para um lugar desse a trabalho e não ser transformado, e não ser mudado. Então, essa série de reportagens, você vai ver que o Juliano fez em primeira pessoa e ele conta de fato aquilo que ele viu. Tem testemunhos assim maravilhosos. Por exemplo, tem um líder lá que geralmente a gente chama de cacique, mas eles chamam de Tuxaua, uma das primeiras aldeias em que eles estiveram, e que ele não permitia a entrada de cristãos lá. Há 10 anos a Junta de Missões negociava essa entrada. E aprove ao Senhor que nesta missão em que a 93 FM acompanhou, o Tuxaua permitisse a entrada do trabalho de missões. Houve esse trabalho de odontológico, médico, trabalho com as crianças e ao final um culto. Bom, vocês vão ouvir segunda-feira. Ê, Marcela, deixou todo mundo querendo ouvir. Todo mundo querendo ouvir. Muito bom. Então vai ser segunda, terça, quarta e quinta-feira. Durante o programa nós vamos estar aqui acompanhando e depois tratando esse assunto até para contar um pouco mais. Surge sempre uma história, uma dúvida, tem sempre um acréscimo a ser feito e vai ser muito legal. E é o que a gente tem falado sempre, a rádio é mais do que rádio. A rádio é uma rádio missionária, então essa viagem missionária, ela entra para nossa história, entra para a história aí, como você disse, que foi depois de 10 anos de negociação para permissão da entrada, e acontece exatamente quando a nossa equipe está lá. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer que lá o cacique é Tuxaua. Marcela, a Tuxaua do Debate 93. Né? Hein? Muito tem bem, um né? vice Tuxaua, eu tô no negócio do vice ali. Tuxaua, bom demais. Então vamos lá, posso ir Tuxaua? Agora eu vou chamar ele de Tuxaua. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio, aqui do Rio, ele lançou um projeto em que ele convidou juízes e desembargadores que julgam os processos trabalhistas a passarem aí por um treinamento e trabalharem por um dia como faxineiros, garis, telefonistas, cobradores ou ajudantes gerais. Tá na mesma linha da humildade aqui que nós conversamos agora há pouco. Escuta aí. Tá ligado. E segundo a Escola Judicial aí do TRT aqui do Rio, o objetivo é que os juízes e desembargadores se sensibilizem para poder julgar os processos, segundo eles, com mais empatia e menos burocracia. Antes de colocar a mão na massa, os juízes participam de aulas teóricas para poder entender as atividades que vão desenvolver durante a semana seguinte. Se você tem dúvida, procura na internet as fotos, é muito interessante. Você tem lá os juízes limpando vidraça. Um deles chega a dizer que o trabalho é muito pesado. Um deles passou mal. Passou mal. Acontece. Acontece. Mas alguns deles vieram de uma história difícil, né? Sim. Nem todos eles nasceram com condição financeira. E o juiz, ele passou mal porque ele conta, acho que foi por causa do calor, da questão da falta de água. E é o que eles vão perceber no dia a dia do trabalhador. O outro lado, Seu outro lugar. lado, né? Depende, não tem água ali o tempo todo na mão para poder beber. Só quem passa que sabe, a verdade lógico. é essa. E aí a gente pergunta, o que a Bíblia nos diz sobre julgamentos, justiça e
equidade. Pastor Jonas Mendonça, eu quero começar ouvindo a sua voz e a sua palavra sobre esse assunto, pastor. Eu creio que uma das coisas que a palavra do Senhor nos apresenta, JR, é o senso de justiça. A palavra vai estar sempre nos levando a esta condição. Quando nós nos voltamos, por exemplo, para a Escritura Sagrada, Levítico chama-nos a atenção, no capítulo 19, verso 15, que se nós não tivermos cuidado com a maneira com que vemos as situações, o Senhor nos castigará. A necessidade é sempre termos a possibilidade de estarmos no lugar do outro. E a correção, o julgamento, ele se dá porque Deus quer, através do seu Filho Jesus, curar-nos. Ele quer tratar-nos. Ele, na verdade, ao julgar-nos, ele está julgando-nos, porque ele deu parâmetros e, ao ter nos dado esses parâmetros, ele vai nos proporcionar a possibilidade de mudança de vida. Interessante, né? Porque não é por acaso que dentro hoje da inteligência emocional, um dos principais pontos é a empatia, né? É a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro, porque só assim eu consigo, ainda que numa escala menor, inferior, dimensionar um pouco do que o outro sente, do que o outro pensa, do que o outro vive. E isso tem sido fundamental para que os relacionamentos possam ser mais saudáveis e para que os comportamentos também possam ter resultados onde aquele assunto que a gente tratou no primeiro momento sobre arrogância não venha a ser um ponto-chave, não venha a ser um ponto maior do que a capacidade que a gente tem de entender e compreender o outro. E é interessante porque a gente trabalha até dentro de duas teorias, dois temas, que é a intenção positiva e o mapa de mundo. A intenção positiva diz que todos nós, quando realizamos alguma coisa, quando fazemos alguma coisa, sempre temos uma intenção positiva, que não passa por certo ou errado, mas buscamos realizar alguma coisa por um fim. E o mapa de mundo diz que cada um de nós temos o nosso mapa de mundo segundo o que construímos na nossa história. E quando a gente para pensar sobre isso, a gente tem a oportunidade de entender que o mapa de mundo do outro e a intenção positiva do outro nem sempre vai estar alinhada com a nossa, porque somos seres distintos. Mas se eu me dou a oportunidade de buscar compreender o mapa de mundo dele, buscar compreender a intenção positiva dele, isso faz com que eu consiga entender o outro e até mesmo ter a capacidade de amar aquele que, para mim, não tem o menor sentido, aquele que, para mim, é tão diferente de mim, porque eu entendo que ele tem a história dele, ele tem a vida dele, né? E eu acho que Jesus faz isso quando ele se torna homem, para passar pelas nossas dores. Eu nunca nem tinha parado para pensar nisso, e nesse momento eu penso isso, Jesus se torna homem, e acho que é o ato mais empático que a gente pode usar de exemplo, porque ele precisou viver as nossas dores para que pudesse realmente nos salvar. Então, acho que nós temos na Bíblia o maior exemplo de empatia. E essa atitude dos juízes, né, dos desembargadores, eu acho que pode gerar uma reflexão muito profunda para a vida deles, até salvadora, né? Um dos pontos interessantes, desculpa, pastor Rodrigo, o senhor vai falar, é que as pessoas que estavam no entorno não eram sabedoras de que eles estavam nesse programa, né? Esse foi um dos pontos interessantes, tanto para aqueles que estavam participando, não é? Nessa tarefa, e eu creio que foi extremamente positiva para todos, né? Porque alguns posteriormente tomaram conhecimento de que aqueles que estavam ajudando, que estavam fazendo parte, eram magistrados, né? Eu acho que a colocação da Exiane foi muito pertinente com relação a Jesus, ele vir como nós, como seres humanos, justamente para sentir na pele aquilo que a gente efetivamente iria sentir ao curso da vida. E essa empatia, ela tá muito em voga hoje em dia, porque a gente precisa, como líderes ou como pessoas comuns, entender qual é a visão de mundo da outra pessoa. Na igreja, às vezes, tem algumas pessoas que nos cobram, não sei se os colegas aqui corroboram comigo, mas por que você não tratou aquela pessoa? Por que você não fez aquilo com ela? Tal? Eu falei assim, olha só, você precisa entender quem é aquela pessoa, por que ela fez aquilo. No nível de educação, por exemplo, quando você vai trabalhar com educação, uma das coisas que a gente aprende em algumas técnicas é o seguinte, que você tem que olhar o aluno e entender qual é a vivência dele, por que ele se comporta daquele jeito, não é simplesmente porque é rebelde, tem uma série de fatores que estão ali em volta. Então, essa questão da equidade, que é respeito à igualdade de direitos,
é fantástico. Eu acho que essa campanha está de parabéns. Eu acho que não somente esse segmento, mas todos os segmentos deveriam trocar de lado, porque foi o que Jesus fez e ensinou. Jesus se conectava com pessoas marginais. Tem um programa de televisão que ele fez um experimento social. Qual foi? Pegaram uma atriz muito famosa e colocaram nela um uniforme de serviços gerais dentro de uma universidade, e centenas de pessoas passaram por essa atriz e apenas uma única pessoa reconheceu. É muito bom fazer isso com os magistrados, mas eu penso que a gente precisa fazer esse exercício nós, porque essas pessoas são os que a sociologia chama de invisíveis sociais. A pessoa ela acaba fazendo parte do cenário, como se fosse a extensão da mobília. A pessoa está ali limpando e muitas vezes a gente passa pela pessoa e não consegue dar um bom dia, um boa tarde, um boa noite. Eu sou réu, confesso. Não existe absolutamente nada em mim que seja bom, que seja de mim mesmo, é empréstimo de Deus. Então eu tenho procurado fazer isso. E quando eu faço, a pessoa que recebe o bom dia, o boa tarde, o cumprimento, ela se assusta. Olha para o lado. Quantas vezes a pessoa olha para o lado para ver se é com ela mesma, para ela poder responder. Isso é fantástico, está acontecendo com os magistrados, mas eu penso que isso precisa ser um pouco mais ampliado para que a gente pudesse enxergar para além do uniforme, enxergar para além da função, porque muitas vezes, infelizmente, o nosso senso de relação está tão corrompido que a gente acaba apenas dando importância para as pessoas que são importantes. Ou do mesmo nível que a gente. Ou do mesmo nível, como se houvesse nível para esse tipo de coisa. Na verdade, glória a Deus, que no reino de Deus não tem título maior que irmão, nem maior, nem menor. É todo mundo irmão. E isso é lindo, porque isso faz com que todos sejamos iguais nas nossas virtudes, que é empréstimo de Deus, como também nas nossas contradições. Me parece que a gente tem aqui uma base que é importantíssima de identificar o seguinte: é aquele que está numa posição X, que ele está, na verdade, ocupando um lugar, desenvolvendo uma missão, mas ele não é superior porque está ali. O fato de ter alguém acima da gente não quer dizer que esse alguém seja superior a gente. Nós somos todos iguais. Olha o que o evangelho faz. Não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há livre, não há escravo. Todos são iguais. A diferença é de papel, missão. Então a gente tem que entender que nesse exemplo aqui que a Marcela nos trouxe, a matéria do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio, o juiz não é superior a alguém que está numa atividade que aparentemente é inferior. Então você tem missões diferentes. Então a missão dele é julgar, a missão de quem limpa a vidraça é limpar a vidraça. Então você tem missões diferentes, mas ninguém é superior ao outro. Aí essa pessoa, ambos são crentes, alcançados pelo evangelho e vão para a mesma igreja, certo? Nessa igreja, o modelo de liderança é espiritual. Ele não é um modelo intelectual, nem é um modelo social. Então não existe uma hierarquia por conta do conhecimento, ou cultura, ou aprendizado, ou tempo de escola. Também não há sobre riqueza, dinheiro. Você tem uma liderança espiritual que era conduzida por dons e talentos espirituais. Sendo assim, este que aqui no dia a dia aparentemente tem uma função inferior, ele é o superior, ele lá. Então não existe essa distinção. Diante de Deus nós somos iguais, são missões diferentes. Então o juiz, ele tem que julgar e ele tem que ser justo. Ele tem que tratar os temas como eles são apresentados de acordo com os princípios da lei. Na hora de julgar, ele não pode limpar a vidraça. Eu estou dizendo isso porque é muito comum que quem esteja numa posição considerada inferior por alguns, chega a dizer, vocês estão aí em cima, vocês não fazem nada, vocês têm que fazer isso. É um discurso que o outro tem que mudar, mas eu mesmo não reconheço a minha missão. Então eu preciso aqui na rádio, tô operando a mesa, eu preciso operar bem essa mesa. Eu não posso simplesmente ficar aqui, eu tenho que operar bem a mesa, a minha missão aqui é operar a mesa, mas eu não posso, enquanto eu estiver aqui operando a mesa, fazer café, embora eu faça muito bom, qualquer dia desse eu faço aqui, na maquininha então fica mais fácil ainda. Mas eu não posso sair daqui para ir lá, eu não posso estar aqui na mesa
e filmando, porque nós temos uma câmera específica que está no outro lado oposto. Então nós temos missões diferentes, não é superior ou inferior, nós somos todos iguais. E uma está conectada à outra. Nós precisamos uns dos outros. Então nesse sistema é claro que nem sempre a remuneração é igual. Por exemplo, quem está na câmera agora ganha muito mais do que eu. Mas eu vou ficar triste? Pelo contrário, eu quero encorajar, eu quero dar apoio, eu quero dizer assim, amém, quer dizer assim seja, não é isso? Vai fazer um enquadramento melhor. Mas a gente tem que entender que a missão é de cada um, função é de cada um, responsabilidade é de cada um, e a gente é preparado para aquilo, mas isso não torna ninguém superior a ninguém. Então, chefe, você não é superior ao seu subordinado. Você hoje tem uma responsabilidade, seu subordinado tem outra, você é que dá ordens, mas você não é superior porque você dá ordens. Eu costumo brincar que o mesmo tapuru, chamo de tapuru, aquele bichinho, né, que vai comer... O senhor tá cheio de história hoje. O senhor veio com grego, depois não tem que ter feedback, porque sem um feedback não funciona. A pessoa tem que ter feedback. Agora é o quê? O mesmo tapuru. Tapuru. É aquele bichinho, aquele verme que come o mendigo, vai comer lá o diplomata. Pelo amor. Minha mãe que falou em tapuru, pensei em comida, agora é verme. Pelo amor, na hora do almoço, pastor. Não há diferenciação, é a mesma coisa. A mesma matéria, o mesmo chão. Eu tava uma vez no carro e aí o cara tava me dizendo que tem um cemitério, não sei aonde, não sei nem onde é que é o cemitério, que a rua do cemitério chama a Rua dos Iguais. Opa. Eu achei boa. Ótimo. Né? Eu achei boa. A cama pode ser diferente, mas deita do mesmo jeitinho. É ou não é? É verdade. Hein, pastor Rodrigo? É verdade. Como é que é o nome do negócio? Tapuru. Tapuru, pelo amor de Deus, cada história. Estamos juntos no Debate 93. Bastos, nossos ouvintes estão encaminhando os vídeos. Estamos encerrando agora, vídeos, né? 10 minutinhos. 10 para as 12, tá na hora de encerrar. Na verdade, 2 minutos para 2 minutos. 2 minutos. Vou mandar um vídeo com Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Isso aí. Gente, olha só, todo mundo essa semana, de alguma maneira, acabou falando da Carol Antoniette. Eu vou te contar, você vai saber por quê. Ela tem 18 anos. Ela tirou a carteira de motorista faz poucos dias. Aqui na produção foi um reboliço, porque tem gente tirando carteira. Quando viu a notícia, logo falou. Quem tá tirando aí? Alessandra. Alessandra aqui? Alessandra. Meu Deus, tem que avisar por onde ela anda. ela conseguiu? Tá no processo. Tá no processo. Tá tirando, tá. Ela viu e ela já logo mandou lá pra autoescola a matéria. Não, tá não, tá zoando. Ninguém tá ouvindo, olha só você. Nessa última terça-feira, o que aconteceu? A Carol estava dirigindo lá em São Paulo. O carro dela bateu numa viatura da Polícia Militar. E sabe o que aconteceu? A viatura da polícia capotou por causa do impacto. Meu Deus. A coisa foi numa rotatória. Ninguém ficou ferido não, tá? E a Carol, ela tirou uma foto do lado da viatura virada assim, tombada, colocou no Twitter e disse, tô bem, tá tranquilo, olha só o que me aconteceu. Recém carteira, tô rindo, mas é de nervoso, ela colocou isso lá. Olha o que acontece com a pessoa. E dentre as coisas que ela escreveu, ela disse assim, eu consegui ficar calma e logo peguei o carro para poder não ter nenhum tipo de trauma. E é nesse ponto aqui que a gente quer conversar. Como é que a gente não deixa que as situações contrárias se tornem traumas e nos impeçam de seguir uma vida sadia? Qual é a melhor forma da gente superar os traumas? E você sente que tem alguma área da sua vida que acabou parando por causa de um trauma que você sofreu? E aí a gente faz menção da passagem de Gênesis 41, 50-52, que diz que antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, e ele disse assim, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, ele chamou Efraim e disse, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Pastor Holdson, ouvindo a sua opinião sobre esse tema. A dor, ela é pedagógica. A dor, ela acaba horizontalizando as relações. Porque eu senti algum tipo de dor, eu consigo me conectar ao outro. A dor, por si só, ela não é ruim. Agora, o que a gente faz e o tipo de interpretação que a gente dá à dor é que pode ser ruim ou não.
nesse ambiente do mundo caído, é um ambiente de sofrimento. A dor, ela é inevitável, o sofrimento, ele é opcional. E a gente precisa viver a vida como quem vive debaixo de um céu que chove sobre todos, que ilumina todos, e coisas ruins acontecem com pessoas boas. E esse boas aí, muito entre aspas. Então a gente precisa parar de sentir um umbigo do universo e acreditar que tudo de ruim acontece com a gente. É o tipo de interpretação que a gente dá às nossas dores é que pode sim provocar algum tipo de patologia. E quando chega já nessa situação, é fundamental procurar a ajuda de um profissional. Eu creio que o problema não é ter medo, né? O problema é viver com medo. Assim, também entendo, o caso da Carol aqui é um caso bem interessante, porque ela lidou direto com o medo, enfrentou o medo e vou pegar o carro de novo, senão vai dar ruim, como diz a juventude. E outras pessoas não fazem isso. Elas desenvolvem até um trauma, né? Um sentimento de trauma, porque não conseguem processar o problema que ocorreu. E aí, em esses casos, a gente recomenda que a pessoa procure uma ajuda especializada para poder ajudá-la a abstrair. Tem um termo que é psicologia, superar, mas tem um termo que processar o trauma, né? Essa é a minha opinião. Como cantaria o pastor Jonas, né? A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. É nessa ordem, pastor Jonas? A mesma força que você tem aplicado em sua dor pode ser aplicado em sua cura. Eu creio que quando você observa as adversidades e você busca aquele que é o nosso exemplo, nós temos possibilidade de vencer essas nossas dificuldades. Em concordância com os pastores, né? Eu acredito que tudo vai depender do significado que eu vou dar para as coisas. Né? A gente já falou aqui em outro momento, né, sobre as imagens internas que eu tenho sobre determinada coisa me geram um estado emocional. E as imagens internas são algo que eu posso trocar, que eu posso transformar. Né? Deus fez isso com Abraão, quando mandou ele sair da tenda, olhar para o alto, quando em vários momentos ele usava as metáforas para que os seguidores deles pudessem ter o sentido das coisas modificado através de histórias. Então tudo vai depender do significado que eu dou para as coisas. Mas a gente entende e tem a plena certeza de que em Cristo todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém. Então a gente precisa utilizar isso ao nosso favor. Se hoje eu vivo um conflito, se hoje eu vivo uma crise, se hoje eu vivo uma grande perda, né, eu acredito que há algo grandioso para vir a partir disso. Muito obrigado aos nossos queridos e amados debatedores, participantes do nosso debate 93 de hoje. Exane Alves, obrigado, um abraço, Exane. Obrigada, JR, queridos pastores, muito bom estar aqui mais uma vez, um beijo grande para os nossos ouvintes e melhoras para o olho. Obrigado, pastor Rodrigo Lourenço, obrigado, meu irmão, forte abraço. Eu que agradeço e deixo um abraço especial para todo o pessoal da Nova Vida de Vaz Lobo e para minha família que está ouvindo nesse momento. Deus muito abençoe. Obrigado, meu querido pastor Rodson Bulê, um abraço. Muito obrigado, queria mandar um abraço especial para dois amigos muito próximos, caros, que estão me acompanhando hoje, o Leonardo, jovem lá da igreja, e o Eric. São caros por quê? Porque são caros. Prejuízo no almoço? Os dois ali tem cara de que dão prejuízo no almoço, hein? Pelo amor de Deus. São queridos amigos, o Eric também é um amigo muito precioso, um jornalista, um excelente jornalista, e tá aqui conhecendo hoje a rádio comigo é uma grande honra. Maravilha, muito obrigado à presença deles também aqui entre nós. Pastor Jonas Mendonça, obrigado, um abraço. Forte abraço, melhoras para o olho. Quero deixar um abraço. Amigo. Hoje eu estou acompanhado da minha querida esposa, que está aqui comigo, né? Meu fiel escudeiro, Luiz Fernando. Um abraço para a nossa equipe pastoral da Primeira Igreja Batista Santa Amélia. Final de semana nós vamos estar ali juntos com a nossa juventude, fazendo um grande trabalho. Que Deus seja com toda essa família. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou durante o nosso debate 93 de hoje. Marcela Bastos, Marcela. Vamos pro sorteio, JR. Vou sortear aqui quem vai levar a Bíblia King James. Gravou o vídeo? 1611, gravou o vídeo. Muitos vídeos, Marcela. Muitos vídeos. Lembrando que essa Bíblia King James é um oferecimento da editora BV Books. Você pode acessar lá o site da BV, bvfilmes.com.br. E quem leva para casa é a Sueli Rodrigues. Sueli tem o telefone 9869, final 59. Sueli Rodrigues, a partir de segunda, 5 dias úteis para você passar aqui, levar para casa a Bíblia King James, se você não vier. Qual é o encorajamento que você traz aqui, Marcela Bastos, para os nossos ouvintes que gravaram hoje o vídeo?
Compartilhe nas redes sociais de vocês, não fique só mandando apenas pra gente. Semana passada nós tivemos essa experiência, muitos dos nossos ouvintes publicaram nas suas redes sociais, eu sou amiga de alguns deles nas redes sociais, e fiquei muito feliz quando eu vi que eles colocaram lá, #debate93, coloque, porque é a palavra de Deus, você vai abençoar a vida de alguém. Nosso objetivo é que você leia a palavra de Deus, aprenda a palavra de Deus, e a gente vai falando sobre missões. Hoje nós temos aqui uma palhinha, né? Mas semana que vem nós vamos ter aqui essa série especial, então nós estamos aqui embalados pela obra missionária que é tão importante para nós. E vamos dar parabéns, pastora Elizabeth Sabadini, da Igreja Pentecostal Sinais e Maravilhas em Nova Iguaçu, faz aniversário hoje. Também pastor Vanderlei Alexandrino, que é da Assembleia de Deus de Bangu, lá em Padre Miguel, pastor Alexandre Vitalino, da Igreja Presbiteriana de Rio da Prata, a pastora Marli, que é da Assembleia de Deus Palavra de Vida de Rocha Miranda, e a pastora Lenir Bastos, que é da Igreja Paz e Vida de Vicente Carvalho. Também aniversário da Sônia Tostes, ela é que é esposa do pastor Adálvaro Cavalcante, da Nova Vida de Jardim Bom Pastor, e a Marinéia Lopes, que é a esposa do pastor Ezequiel Viana, da Assembleia de Deus Ministério Sal da Terra em Nova Campanha. Maravilha, timaço maravilhoso, muito obrigado a você, ouvinte, muito obrigado pelas palavras de carinho aqui quanto à minha volta e também o restabelecimento dessa queridíssima conjuntivite que me acompanha, conjuntivite abençoada, louvado seja o nome do Senhor, eu conto com a sua oração. Vamos orar juntos aqui agora, vamos lembrar da importância de estarmos juntos na casa do Senhor no domingo, de maneira especial, todo dia de estar na casa de Deus, mas domingo é aquele dia do ajuntamento, onde está todo mundo lá, e ainda mais domingo agora que muitas igrejas existe a celebração da Santa Ceia do Senhor. Não perca a oportunidade de ser nutrido espiritualmente, crescer na presença, ouvir a palavra, congregar, estar pertinho dos irmãos, é uma bênção de Deus. Nós vamos orar juntos agora, como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos, por consolo aos corações enlutados. Nós oramos juntos em nome de Jesus. Pai de amor, nós te somos gratos pelo Deus que tu és o único Deus, o grande Deus, e nós queremos, ó Deus, apresentar o tema desse debate hoje. Pai, tantas pessoas que vivem, ó Pai, sendo oprimidos às vezes por pessoas arrogantes, tem misericórdia, entra com a tua providência. Eu quero lhe rogar também que as ricas bênçãos dos céus recaiam sobre, ó Deus, a pastora Elizabeth, pastor Vanderlei, pastor Alexandre, a pastora Marli, pastora Lenir, a Sônia Tortes, a Marinéia Lopes, ó Pai, que completam mais um ciclo de vida e podemos dizer com eles que até aqui o Senhor os tem ajudado. Obrigado, Senhor, por eles fazerem parte, ó Pai, desse seleto grupo de ouvintes do nosso debate. Pai, seja com cada pessoa enlutada, em especial com a família Tortelotti, que, ó Deus, sofre a dor do luto. Pai, tu és o consolo, tu és aquele que traz a cura, tu és aquele que traz o bálsamo num momento tão complicado, tão difícil, que é o momento do luto. Seja com eles, ó Pai, fazendo a companhia necessária. Também oro pelo Rio de Janeiro, pelo país. Pai, tenha compaixão. Todos os enfermos que se encontram agora nos hospitais ou em casa, nos ouvindo, Pai. Tu tens o poder de enviar uma única palavra e essa palavra gerar cura àqueles que estão enfermos. Pai, oro pelos presidiários, por tudo que ocorre nesse país, o controle de tudo, Pai. Esse país é teu, nós queremos isso em nome de Jesus. Obrigado por essa rádio, seja com JR na sua recuperação, toda a direção dessa rádio, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.